Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos continuar o estudo do direito das coisas e agora nós vamos, na verdade, para um segundo ponto do estudo do direito das coisas, começando pelo estudo do condomínio em geral. Bom, pessoal, na verdade, quando a gente fala do direito das coisas, eu particularmente gosto de dividir o estudo do direito das coisas em dois pontos. No primeiro ponto, nós estudamos posse e propriedade. E esse ponto, na verdade, ele vai até os direitos de vizinhança. Um segundo ponto, dentro dessa ideia didática do divisão do direito das coisas, nós começamos a trabalhar a partir de condomínio, e aí seguimos nessa sequência de estudos dentro da propriedade. Então, esse é agora o nosso tema de aula, condomínio. E o estudo de condomínio, pessoal, que antes era um estudo também bem simples, basicamente envolvia apenas condomínio em geral. Hoje, pessoal, é um estudo bastante complexo. Hoje, o estudo do condomínio, na verdade, envolve uma série de outros fatores. E vejam que, na verdade, pessoal, a gente tem que partir do pressuposto que a propriedade, como regra, a propriedade ela é exclusiva. Exclusiva. Essa é a regra. Ela é exclusiva significa dizer, ela pertence a apenas uma pessoa. A coisa, em regra, só pertence a uma pessoa. Mas, pessoal, pode acontecer alguma situação em que essa exclusividade passa a ser atingida. Então, exceção. Situações em que modificam a exclusividade. E é exatamente nessas situações em que se modifica essa exclusividade que nós vamos ter o condomínio. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai alterar e por causa disso nós vamos ter a mudança dessa exclusividade, criando o condomínio. E aí, partindo então dessa ideia, pessoal, o condomínio pode ser geral, que nós vamos começar a estudar a partir de agora, edilício, lotes, multipropriedade, fundo de investimento. Condomínio geral e condomínio edilício são bastante antigos, mas condomínio de lotes é recente, legalmente falando é recente, a gente vai ver isso, 2017. E esses dois aqui, a partir de 2018, como lei, tá? Teve uma medida provisória antes, mas como lei, a partir de 2018. A gente vai começar então agora, pessoal, a estudar o condomínio em geral, que é a forma mais básica de formação do condomínio. Então, pessoal, o que é o condomínio em geral? Vamos para um conceito do condomínio em geral, pessoal. Como eu disse para vocês, a regra é que a propriedade ela pertence a uma única pessoa, então a propriedade é exclusiva. Mas pode acontecer, então, dessa propriedade pertencer a mais de uma pessoa. Num conceito geral, então, pessoal, condomínio geral é quando a coisa pertence a mais de uma pessoa. A coisa pertence a mais de uma pessoa. Pode acontecer, então, do que? A coisa pertencer a mais de uma pessoa. Então, a partir do momento, pessoal, que a coisa passa a pertencer a mais de uma pessoa, significa, então, dizer que essa propriedade ela está em condomínio. Veja, pessoal, que nesse ponto nós vamos falar o seguinte, ó, no aspecto qualitativo, essas pessoas são iguais. E também no aspecto quantitativo, essas pessoas são diferentes. Então, veja, pessoal, por que isso? Porque no aspecto qualitativo, pessoal, significa dizer que essas pessoas, elas exercem iguais direitos sobre a coisa. Então, aspecto qualitativo igual. Mas, cada um, pessoal, não vai ter a propriedade de tudo.
Porque não tem como nós termos na mesma propriedade duas ou mais pessoas. Então, o que vai acontecer? No aspecto quantitativo, pessoal, essas pessoas elas vão se diferenciar. Na verdade, pessoal, isso significa dizer que cada um tem uma fração ideal. Aqui, no qualitativo, igualdade de direitos. Mas, professor, como que isso então vai acontecer? Simples, pessoal. Vamos usar um exemplo bem simples. Vamos supor que um pai, ele tem 2 filhos e uma casa. Esse pai morre. Essa casa vai de herança para esses 2 filhos. Não tem como dividir essa casa. Então, o que vai acontecer, pessoal? Automaticamente, essa casa passa a pertencer aos 2 filhos, em conjunto, em condomínio. E veja, pessoal, que os 2 filhos vão ter qualitativamente os mesmos direitos. Mas, quantitativamente, eles são diferentes. Por quê? Porque cada um tem 50% do imóvel. Isso é o condomínio em geral, pessoal. Existem aí várias teorias que tentam explicar o que é o condomínio para o direito, a natureza jurídica do condomínio. Então veja, pessoal, que dentro do campo da natureza jurídica existem algumas teorias, né? Tem uma teoria que é a teoria da propriedade plurima parcial. Essa teoria ela não é aceita pelo direito brasileiro. A aceita pelo direito brasileiro, pessoal, é a teoria da propriedade integral ou propriedade total. O que significa isso, pessoal? Significa dizer o seguinte: existe um único direito de propriedade que se apresenta a todos os consortes, a todos os condôminos, igualmente. E, logicamente, pessoal, que dentro de suas respectivas frações ideais, o exercício do direito de um condômino se limita no exercício do direito de outro condômino. Então, significa dizer o seguinte, pessoal: o exercício de um dos irmãos, naquele exemplo que eu dei para vocês, o exercício de um dos irmãos fica limitado ao exercício da propriedade do outro irmão. Ou seja, eles têm que se compatibilizar no exercício da propriedade. Então, veja, pessoal, essa é a teoria adotada pelo Brasil e está lá no artigo 1314 do Código, que vai falar exatamente essa ideia da teoria da propriedade integral. Vamos dar uma olhadinha no artigo 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Tá? Então, vejo que dentro da ideia do artigo 1314, dá para se perceber que o Brasil adotou a teoria da propriedade integral. Bom, pessoal, seguindo então, vamos à classificação do condomínio em geral. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, algumas formas de classificação, tá? Que são as mais importantes, começando pela classificação quanto à origem. Quanto à origem, pessoal, nós podemos falar que o nosso condomínio, ele pode ser convencional, ele pode ser incidente e ele pode ser forçado. Então, convencional, incidente e forçado. Condomínio convencional, pessoal, é o condomínio voluntário. Aquele que se forma por força de vontade das partes. As próprias partes formam um condomínio. Por exemplo, 2 irmãos se juntam para comprar uma fazenda, para comprar um iate, né? Para comprar um avião, não sei, para alguma coisa que eles desejam juntos ter. Que um sozinho não consegue, mas juntando força os 2 conseguem. Então, veja que por força de vontade, nós vamos ter então o condomínio convencional ou voluntário. A outra situação, pessoal, é o condomínio incidente. Também é chamado de condomínio involuntário, condomínio fortuito ou eventual. Por quê, pessoal? Porque ele acaba se formando, na verdade, por um acidente. Ele acaba se formando por razões alheias à vontade das partes.
Por exemplo, pessoal, o condomínio que se forma por causa de uma herança. O condomínio que se forma por causa de uma herança, pessoal, não é um condomínio voluntário. Por quê? Porque os herdeiros desejam aquilo? Não. Eles não queriam estar juntos. Mas por causa da herança, eles acabaram se tornando juntos. E o condomínio forçado, pessoal, também chamado de condomínio necessário. É aquele que se dá pela lei. É o que se dá pela lei. A lei impõe o condomínio, né? Um exemplo, pessoal, é o condomínio de muros. O condomínio de muros. O condomínio de muro, pessoal, é um condomínio forçado. A lei impõe o condomínio aos proprietários quando o muro está construído na linha divisória, tá? Beleza. Outra forma de classificar, pessoal, quanto ao objeto. Quanto ao objeto. Quanto ao objeto, pessoal, o nosso condomínio ele pode ser universal e pode ser particular. Condomínio universal, condomínio particular. Vai ser universal, pessoal, quando ele compreender todo o bem, a totalidade do bem. Por isso, universal. Ele envolve a totalidade do bem. Essa é a regra, tá? Como exceção, pessoal, pode haver aí o condomínio particular, que ele é restrito a algumas situações ou algumas determinadas coisas dentro de outra maior. Então, é limitado. Limitados a certos pontos. Então, condomínio particular é aquele que vai ser limitado a alguns detalhes, algumas características, alguns efeitos da propriedade. E condomínio universal é aquele que vai abranger a totalidade do imóvel. Outra forma de classificação, pessoal, quanto à necessidade. Aqui nessa classificação, o nosso condomínio ele pode ser ordinário e pode ser permanente. Condomínio ordinário, pessoal, ou transitório, é aquele condomínio que vai vigorar, que vai existir durante um determinado tempo. Passado esse tempo, ou passado, ou configurado uma condição, ou configurado um termo, pessoal, acabou esse condomínio. Tá? Então, é um condomínio temporário, podendo se subordinar a uma condição ou termo. Tá? E já o condomínio permanente, não, pessoal. O condomínio permanente é aquele que vai ficar, é aquele que vai permanecer no tempo, é aquele que vai se prolongar no tempo. Se prolonga no tempo. Por quê, pessoal? Por causa da natureza do bem. Por exemplo, pessoal, o condomínio de muros. O condomínio de muros, pessoal, é um condomínio permanente. Por quê? Porque enquanto o muro estiver na linha divisória pertencendo a proprietários distintos, o muro vai ser um condomínio. Então ele vai permanecer. Por causa da própria natureza do bem. Tá? Mas dessas classificações aqui, pessoal, eu creio que a mais importante é essa que nós vamos ver agora. Quanto à forma. Por quê? Porque ela influencia em alguns detalhes do condomínio. No meu modo de ver. Aqui nós vamos ter, pessoal, condomínio pró-diviso e pró-indiviso. O que é um condomínio pró-diviso? Eu sempre costumo falar o seguinte, ó, condomínio pró-diviso é aquele onde eu tenho indivisão jurídica, mas não tenho indivisão fática. O que significa isso, professor? Simples, pessoal. Olhem a seguinte situação. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma propriedade pertencente ao A e ao B. Certo? Na matrícula do imóvel, eu estou vendo assim. Quando eu olho para a matrícula do imóvel, pessoal, eu vejo uma propriedade pertencendo a duas pessoas, portanto, um condomínio. Certo? Mas, na realidade fática, pessoal,
Quando eu vou lá na propriedade, eu descubro que tem uma cerca aqui. E eu descubro, pessoal, que o A exerce a posse dele apenas nessa parte aqui, onde ele planta soja. E eu descubro que o B exerce a posse dele aqui, aonde ele cria lá algumas cabeças de gado. Aqui são os meus desenhos rupestres, né? Vocês imaginem aqui que aqui são várias vaquinhas, vários boizinhos, né? Tá aqui, olha só. Meus desenhos rupestres, tá? Isso aqui faz de conta que são várias vaquinhas. Veja, pessoal, que lá na matrícula eu não consigo enxergar essa divisão. Mas quando eu estou lá na propriedade, eu verifico que o A só exerce a posse dele nesse pedaço. E eu verifico que o B só exerce a posse dele aqui. E veja, pessoal, que o B não interfere na posse do A e o A não interfere na posse do B. O A paga as despesas de produção dele e fica com os lucros dele. O B paga as despesas de produção dele e fica com o lucro dele. Um não interfere no outro. O máximo que pode acontecer, pessoal, é alguma coisa que acaba sendo dividida em comum e que aí, então, eles rateiam as despesas. Mas aquilo que acontece numa e noutra, um não interfere no outro. Isso é condomínio pró-diviso. Já o condomínio pró-indiviso é aquele onde eu tenho indivisão jurídica e indivisão fática. Indivisão jurídica e indivisão fática. Vamos voltar no mesmo exemplo aqui, pessoal. Propriedade do A e do B. Só que diferente do exemplo anterior, pessoal, eu posso até ter cerca aqui. A propriedade pode até ter cerca. Mas eu não consigo identificar aonde que o A exerce a posse dele e onde que o B exerce a posse dele. Ou seja, pessoal, a posse ela é rateada por todos. Não especifico a posse de cada um na área. Ainda que tecnicamente essa área seja divisível. Mas veja, pessoal, eu olhando dessa forma aqui, eu consigo identificar aonde que o A está exercendo a posse dele? Não. Eu consigo identificar aonde que o B está exercendo a posse dele? Não. Isso é o condomínio pró-indiviso. E veja, pessoal, que isso vai trazer algumas consequências para nós, que a gente vai ver agora. Então veja, pessoal, dando sequência, vamos aos direitos e deveres dos condôminos. Veja que a gente tem que partir do pressuposto que se antes a propriedade era exclusiva, então essa pessoa ela tinha todos os direitos nessa propriedade, agora ela não é mais. Então a gente tem que partir da ideia de que existe uma pluralidade de sujeitos e todos com direito sobre a propriedade. Então, partindo dessa análise, pessoal, a gente vai começar então a relação de direitos e deveres dos condôminos, começando ali pelo artigo 1314, que a gente já acabou de dar uma olhada nele, vamos ver novamente. Veja, pessoal, que o artigo 1314 traz para nós 5 pontos importantes dentro da ideia do condomínio. Primeiro, cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Então a gente pode destacar aqui, pessoal, 5 pontos básicos que envolvem o direito dos condôminos em relação à propriedade. Primeiro, pessoal, cada condômino pode usar a coisa cumprindo a sua destinação econômica. Cada condômino pode usar a coisa, desde que dentro da sua destinação econômica. Segundo, pessoal, cada condômino pode exercer
direitos compatíveis com a indivisão. Então, todos os direitos compatíveis com a indivisão podem ser exercidos pelo condômino. Terceiro, pode reivindicá-la. Qualquer condômino pode reivindicar a coisa de terceiros, de outras situações que possam interferir na propriedade. E se pode reivindicar, também pode ações possessórias. Tá? Se pode a reivindicatória que é a maior, quanto mais as menores, que são as ações possessórias. Outro, pessoal, pode dar em garantia a cota parte. E pode vender, logicamente, que essa pode vender aqui envolve uma série de detalhes que depois nós vamos falar para vocês. De tudo isso aqui, pessoal, cuidado. Observação. Cuidado com condomínio pró-diviso. Cuidado com o condomínio pró-diviso. Pessoal, por quê? Porque no condomínio pró-diviso existe algumas situações que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, a questão do exercício dos direitos compatíveis com a indivisão. Pessoal, na verdade, no condomínio pró-diviso, cada um exerce o seu direito no seu pedaço. Em relação à reivindicação e possessória, pessoal, existe o entendimento de que no condomínio pró-diviso apenas posso reivindicar ou apenas posso ingressar com a ação possessória quando a invasão se dá na área onde eu exerço a posse. Na outra área eu não posso interferir. E ainda vai ter outras situações importantes dentro do condomínio pró-diviso, pessoal. Então, é importante a gente cuidar isso daqui. Outro detalhe interessante, pessoal, é o parágrafo único do artigo 1314. Parágrafo único. O que fala o parágrafo único do artigo 1314? Olhem lá. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação econômica. Beleza, caput. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, ou uso, ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Então, olhem aí, pessoal. Não posso mudar a destinação econômica. Não pode mudar destinação econômica e não pode dar a coisa em uso para terceiro. Então, esses dois detalhes são importantes, são interessantes e devem ser observados quando a gente fala do condomínio em geral, certo? Mais um detalhe, pessoal, cuidado. Por quê? Mais uma vez, essa observação também vai se aplicar aqui. Então, cuidado com o condomínio pró-diviso. Por quê, pessoal? Mais uma vez eu falo para vocês. No condomínio pró-diviso, pessoal, cada um exerce a sua posse exclusiva no seu pedaço, apesar de na matrícula ser condomínio. Então, pessoal, tem-se entendido que no condomínio pró-diviso eu posso mudar a destinação econômica. Tem-se entendido que no condomínio pró-diviso eu posso arrendar para quem eu quiser, sem pedir a autorização para o outro condomínio. Por quê? Porque é pró-diviso. O outro condomínio não pode interferir na minha utilização. Então, é um cuidado também que deve ser observado no caso concreto, tá?